Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei. O clarim que chama os crentes, a batalha já foi, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou, o inimigo em retirada, seu furor já demonstrou, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Tiago, capítulo de número 1, versículos 6 e 8. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Pois o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Vamos falar só essa frase? É inconstante em todos os seus caminhos? 1, 2, 3 e... Nós começamos a falar na semana passada, irmãos, sobre um assunto que tem que ser feito atenção. Esse assunto, se você ignorar, você vai viver uma vida inteira. Escute o que eu estou lhe falando aqui. Sem conhecer a Deus. Se você não fazer atenção, você vai viver uma vida inteira sem conhecer a Deus. E temos que parar com esse negócio de eu conheço a Deus e não faço a vontade de Deus. Que eu conheço a Deus, mas eu não faço nada do que Deus quer que eu faça. Que eu creio em Deus, mas eu não obedeço nada do que Deus manda. Então eu não creio. Eu não acredito. Quem crer, acredita. E nós estamos vivendo um tempo que virou moda dizer, eu sei tudo da palavra, mas está tudo desviado, fazendo contra a vontade de Deus e conhece a palavra. É um tempo que as pessoas estão brincando de ser fiel. A Bíblia traz uma orientação dizendo que nós, se não entendemos qual é o propósito, nós vamos ser inconstantes em todos os nossos caminhos. Nós somos inconstantes com o nosso pensamento, porque nós dizemos no nosso pensamento, eu vou. De repente você fala, não vou mais não. Nós se levantamos e digamos, eu estou indo. E não fala para ninguém. Aí de repente fala, sabe que negócio? Eu não vou em nada. O homem que tem um coração duplo, um homem que ora com fé e duvida, ele é inconstante. Em quantos caminhos? Em todos. E na semana passada, eu falei com os irmãos e trouxe até aqui algumas descrições bíblicas para a palavra inconstante, onde nós usamos até no hebraico, patá, que é alguém que é seduzido facilmente. Alguém inconstante é alguém que está aqui com uma certeza no coração, mas ele é facilmente seduzido a mudar a sua opinião. Se você é alguém inconstante, basta uma conversa e você muda o que você mesmo falou. E nós vivemos um tempo que temos muitas pessoas que dizem, mas não é culpa minha, me falaram. E não se iluda, quem dá ouvido para o diabo, vai começar a seguir ao diabo. Isso é bíblico. A má conversa corrompe o bom costume. Eva estava num paraíso, porém decidiu
ter um diálogo com quem? Com a serpente. Toda vez que você for ter um diálogo com o diabo, se prepare para perder. Se você não tiver dentro do seu coração o que Jesus tinha na hora que o diabo veio falar com ele. A palavra diz que quando o diabo começa a trazer proposta para Cristo, Cristo disse uma coisa que poucas pessoas hoje têm: capacidade de dizer o que está escrito. Você tem capacidade de falar da vida dos outros, você tem capacidade de falar dos problemas do mundo, mas você, muitas vezes, e eu, não temos capacidade de olhar para o demônio e dizer: na Bíblia está escrito. Sabe por quê? Porque no tempo de hoje não é virtude, não é hábito ler Bíblia. E muitos dizem que lê, mas lê e ignora o que está escrito. Alguns começam a ler e dizer: mas eu não penso assim. Alguns começam a ler e dizem: mas tem erro na Bíblia. Alguns começam a ler e dizem: não, mas cada igreja tem um tipo de doutrina. Eu quero te dizer uma coisa: não siga a doutrina assembleiana, não siga a doutrina presbiteriana, siga a doutrina cristiana, que é o que está contida 100% na palavra de Deus. Porque você vai ver pastor da assembleia dizendo que não pode, e de repente ele está fazendo o que ele disse que não pode. Nós temos que nessa noite abrir o coração e fazer essa reflexão, porque, irmãos, o inconstante vai perder tempo. O inconstante vai ficar na igreja, mas não vai chegar no objetivo final. O inconstante vai fazer alguma coisa para Deus, mas não vai chegar no objetivo final. E na semana passada nós falamos dos perigos que tem em ser inconstante na fé, onde nós mensuramos e usamos como exemplo Pedro, quando ele sai do barco. Quem pediu para sair do barco? Foi Jesus que disse: vem? Não, foi ele, ousado. Isso se chama ousadia, isso se chama fé. Se é o Senhor, me chama. Aí Deus fala: vem. Quantas pessoas estão aqui que falaram: se é o Senhor, me chama? Ele chamou, depois pegou o cajado e agora está olhando para trás. Quantos? Quantos? Não, mas se foi Deus que chamou, vai dar tudo certo. Não é isso? Já viram essa desculpa? Ah, mas se Deus chamou, se Deus te chamou, você tem que se preparar. O ano era 2011. Tinha um pastor que tinha chegado do Japão, e ele me chama ali na frente da igreja e disse: eu não conheço você, eu nunca te vi, mas Deus manda te dar um conselho. Vai ter uma grande igreja na sua mão. Vai chegar um dia que você vai falar assim: mas essa igreja, eu que sou o pastor dela, é você. Só que Deus manda te dizer uma coisa: vai ler a Bíblia. Não, mas se Deus chamou, revela, Senhor, revela, vai ler. Nós temos vivido dias de desculpas para não ser o que Deus quer, dizendo que se fosse Deus, teria acontecido. Quantos estão dizendo: não aconteceu porque não era de Deus? Não é verdade. Pedro vai dizer o seguinte: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. Vem, Pedro. A Bíblia diz que Pedro, naquele momento, irmãos, porque você tem que estar meio ousado para fazer isso. Você tem que estar ousado para que no meio do mar você saia querendo andar. Só que diz que ele começa a andar. A teoria, a visão nossa qual era? Pedir para Deus que brotasse água. Quando começar a brotar água, teoricamente eu tenho que ficar feliz. Teoricamente a minha oração foi ouvida. Teoricamente eu tenho que agora ter mais fé. Mas não é isso que acontece. Porque a Bíblia diz que ele tirou os olhos de quem? Tirou os olhos de Jesus. Sentiu o quê? Sentiu o vento. Aí ele sente o quê? Medo. E aí, quando ele começa a afundar, Jesus diz uma coisa para ele, que eu e você temos sempre que se lembrar disso. Olha a frase de Jesus: por que você duvidou, homem de pequena fé? Ali Jesus está dizendo: meu filho, você teria corrido todo o mar, você teria feito piruetas no mar, só que você fez pouco. E tem muita gente que fez pouco para Deus, porque no meio do caminho parou de olhar para Deus, começou a olhar para si mesmo, aí pensa que não é capaz, aí pensa que nunca vai conseguir fazer o que Deus quis, aí deixa isso para lá. E aí depois diz: se fosse Deus, quer dizer que se não fosse Jesus que tivesse dado a palavra para Pedro, ele não teria afundado? Quer dizer que não foi Jesus que chamou Pedro? Então nós temos que tomar cuidado se a nossa fé é essa fé estilingue. Um tiro vai longe, o estilingue vai menos. Temos que ver se a nossa fé não é essa, que só damos o grito aqui no culto. Nós falamos sobre a questão de ser inconstante na fé. E me diga uma coisa, responda você aí aquelas respostas retóricas. Qual é a qualidade de quem tem uma fé constante?
Já pensou qual é a qualidade de quem tem uma fé constante? Quantas vezes Deus fala com Noé? Quantas vezes, por favor, um coral. Se você não souber, eu falo para ficar bonito o coral. É uma. Quantas vezes Deus falou com Noé? Quantos anos Noé trabalhou com uma palavra de Deus? Para viver quantos dias? Dentro daquilo que ele demorou 100 anos para fazer? Não, irmãos. 150 dias, irmãos. Depois vocês lêem lá, tá bom? Uma palavra fez o homem trabalhar 100 anos para viver 150 dias. Quem é bom em calculador aí, vai rapidinho. Quantos por cento dá o tempo de trabalho com o tempo de uso? Por favor. Considere 365, coloque 100 anos, depois divida aí por 150 dias. Alguém me diz aí, porque eu gosto de matemática. Eu quero saber quanto de esforço ele teve para de benefício ele viver. Só que ele recebeu só uma palavra, porque ele creu. Deus já falou comigo, Deus já falou com você. E para de pôr a culpa nos outros. Deus já falou comigo, Deus já falou com você. Agora é ter fé. Agora é continuar. Esses dias eu estava orando sobre, e porque isso aqui, quando você começa a escrever, quem está primeiro lá, quem é? Hello? Então eu vou escrevendo e Deus fala, tá vendo? Quando você fica orando para mim, pedindo alguma coisa, aí tá, eu já falei. Por que você quer que eu repita? Está duvidando por quê? Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que eu falei. Se eu falei uma vez, creia e viva o que eu falei. Só que o que eu falei tem um tempo determinado. E não é porque Deus quer que eu e você sofra, é porque eu e você não estamos prontos. Quantas vezes a gente pede algo para Deus, Deus dá na nossa mão, o que a gente faz? Se perde. Tem pessoas que oraram, pediram documento. Quando pegaram o documento, sumiram da igreja. Tem pessoas que oraram pedindo trabalho. Quando o trabalho chegou, sumiram da igreja. Cuidado para não ter uma fé que é uma fé inconstante. Você vai não viver tudo que Deus quer para você. Depois nós falamos também de ser inconstante na oração. Outra coisa, irmãos, qual era o culto que deveria ser mais cheio? De oração. Vem na culto da oração, uma segunda-feira aí com nós. Até que eu tenho que dar parabéns para essa igreja, porque às vezes tem 30 irmãos aqui numa segunda-feira orando, e é glorioso isso. É por isso que a gente está vendo tanta coisa acontecer, é porque tem gente orando. Mas, no sentido geral, se oração é uma comunicação minha com Deus, e um Deus que responde, eu deveria estar orando. Mas muitos de nós não oram nem em casa. Eu até falei aqui do aquele irmão que só ora no ônibus. Alguém me falou, pastor, eu oro no ônibus, é proibido? Eu falei, não. Mas você tem o seu tempo de oração? Ele falou, não. Eu falei, então você está errando. Porque você tem tempo de almoço, você tem tempo de janta, você tem tempo de dormir. Mas você não tem na sua agenda, eu conheço poucas pessoas. Esse momento agora é de oração. E não é aquela oração com o celular do lado, lendo mensagem de joelho. É aquela oração fechado, falando com Deus. E seguindo o direcionamento que está lá. Não andeis ansiosos, Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, as vossas orações sejam conhecidas diante de Deus com oração, súplica e ação de graça. O que é isso? Oração, reconhecimento de quem é Deus, criando relacionamento, sabendo que Ele é Senhor, que Ele é dono de tudo, que Ele não deve nada para mim, que Ele não deve me explicar, que Ele não precisa me responder, porque Ele é Senhor, Ele tem nas suas mãos todo o poder. Depois súplica, dizendo o que eu preciso. Eu sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor é maravilhoso, mas eu estou com precisão. Se abrindo para Deus, falando a verdade, dizendo o que precisa e por que precisa. Só que depois dizendo, obrigado. Quando for acabar a oração, dizendo, obrigado, porque está me ouvindo. Eu não sou digno de ser ouvido pelo Senhor, mas o Senhor está me ouvindo. E se o Senhor não quiser me dar também, obrigado. Mas eu creio que o Senhor pode me dar. Se levanta da oração como? Com uma paz que excede todo entendimento humano. Só que nós não temos mais o hábito de orar. Aí a gente acha que quando vai orar, está falando sozinho. Aí ora e sente o quê? Senhor, já viu a oração mais completa? Eu aprendi a fazer a oração mais completa do mundo. Senhor, obrigado por tudo. Aí alguém fala assim, pastor, mas tudo é tudo. Vá no psicólogo. Vá lá. Chega lá e fala, o que você tem? Tudo. Quais são os seus problemas? Todos. O que você queria de felicidade? Toda.
Não é assim que a gente conversa. Não é assim que a gente cria uma relação. Só que a gente faz só aquela oração do meio. A gente não quer relacionamento com Deus. Nós só queremos que Ele dê o que a gente precisa. Aí é onde muitos se frustram. E nós usamos o modelo de Daniel. Daniel não foi orar porque o negócio apertou. Diz o texto que quando ele ficou sabendo que o decreto estava assinado, que as pessoas teriam que ficar 30 dias sem adorar a Deus, ele falou, me dispiate tanto. A janela continuou aberta, a voz continuou alta. Tanto que os inimigos ficaram ouvindo e dizendo, está orando, é doido. Vamos ver o que vai acontecer. Teoricamente, tudo deu errado. Teoricamente, a oração foi em vão. No outro dia, caminho de cova de leão. Eu sempre que lembro isso aqui, eu lembro, pensa você, já passou vergonha? Eu já passei vergonha, mas vergonha dá brava. Você ficar todo vermelho, não tem para onde ir. Quem aqui já passou vergonha? Diga amém. Acreditei, confiei, eita, dancei. Era Daniel indo para a cova dos leões. Para as pessoas em volta, o que era? Lá, ia para o culto, jejuava, orava, quis ser fiel, agora vai ver. A Bíblia diz que ele cai na cova. E eu até falei na semana passada que a gente vê desenho de Daniel deitado, os leões lambendo ele fazendo cafuné. Não teve nada disso. Os leões queriam comer Daniel. Tanto que quando Dário chega no outro dia, fala, Daniel, meu filho, porventura, o Deus que tu crê te livrou? Fica tranquilo, xará. O meu Deus mandou um anjo e o anjo fez o quê? Fechou a boca do leão. Aqui você não toca. Aí quando você lê lá em Hebreus 11, você sabe como Daniel foi para a cova. Lá está escrito que pela fé, alguns fecharam a boca de leões. Eu fico pensando, Daniel indo, todo mundo rindo, e ele falando, só tem uma estratégia hoje, só tem uma escapatória hoje, é Deus fechar a boca do leão, então eu vou sair daqui. Só que quem não tem o hábito de orar, vai se desesperar na hora que vê o problema. Quem não tem a constância na comunhão, porque quem tem comunhão, quando está começando a dar tudo errado, você já começa a falar, ei, oi, o que está acontecendo? Não estou entendendo. O fato de não entender não traz desespero, porque eu sei quem é. Já conheceu alguém que você fala, fulano e tal? Não, isso aí eu conheço. Já teve essa situação na sua vida? Não, esse eu conheço. Todo mundo aqui tem alguém que sabe que se ligar, vai te ajudar. Todos nós temos alguém que fala, pode dar pau em tudo, se eu ligar para esse, ele faz o que for. Ele vem para cá, pega um avião se estiver no Brasil, ele manda dinheiro para mim ir embora, esse é meu amigo. Só que nós temos um Deus que é assim, só que nós não queremos relacionamento com Ele. Nós queremos chegar para a oração só para pedir, e isso é um perigo, porque isso te frustra. E alguns determinaram horários para orar. Tem gente que fala, meia-noite a fila é mais curta. 3 horas da manhã, né? 3 horas da manhã a fila é mais curta, como um Deus como nós precisasse de fila para atender alguém. Só que nós precisamos voltar a entender que se a gente continuar com esse tipo de relacionamento com Deus, nós vamos só passar tempo. E hoje eu vou entrar numa parte que é onde nós temos visto muito isso acontecer. A inconstância na obediência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Nós temos que se lembrar que a palavra de Deus, ela só pode ser real na minha vida quando eu obedeço. Não adianta você vir falar para mim que ama a Deus e não obedece, irmãos. Eu vou te provar daqui a pouco que todo mundo que diz que ama a Deus e não obedece é mentiroso. Todo mundo que diz, eu amo Jesus, mas não obedece a palavra, não é verdadeiro. Diz o texto, Jesus acaba de fazer um discurso trazendo orientação, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes, é melhor dar do que receber, não se preocupe com o futuro, seja fiel hoje, basta cada dia o seu mal. E aí ele vai concluir e ele diz o seguinte, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, o que significa praticar? Obedecer. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve, escute, está num culto, não vai mudar nada, se só for ouvir. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, e não obedece, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Eu e você temos que entender o seguinte: a obediência vai ser a base da minha vida com Deus. Perceba, o desobediente constrói alguma coisa. O desobediente faz alguma coisa. O desobediente é visto muitas vezes como pastor da igreja. O desobediente muitas vezes é visto como líder dos jovens e dos adolescentes. Os desobedientes às vezes são vistos como as estrelas da igreja. Só que tem um dia que chega o momento de ver se ele é realmente obediente à palavra. E não é quando tudo vai bem. Ali, quem olhava de fora tinha 2 casas construídas, tinha 2 casas edificadas. Só que aí vem a mesma situação para os dois. Para o fiel que obedece, a mentira não atrapalha ele, os escândalos não atrapalham ele, as calúnias não atrapalham ele. Para o que construiu com engano e não cumpre, a mentira fere ele e faz ele se desviar. As traições faz ele desistir de ser fiel, as tentações faz ele ser seduzido. Como somos hoje? Será que eu obedeço a palavra ou eu estou querendo mais obedecer ao que eu penso, ao que eu acho? Pense nessa noite, quem não obedece a palavra está construindo, está feliz? Tô. Tem gente que não obedece e está feliz. Tem muita gente que está dizendo o seguinte: eu quero ser feliz. Só que se lembre, vai chegar um dia que se você não tiver construído a sua casa em Cristo, você vai cair. Hoje é moda, irmãos, hoje é moda desviar. E quando eu falo desviar, é esse pessoal. É moda ficar 1 ano na igreja e 2 anos no mundo. Porque quando volta, a igreja faz como? Não é assim? Mais um meme. Desculpa. Não é assim? A igreja fica numa alegria. Ai, voltou para os caminhos do Senhor. Aí dá 2 anos, sai de novo. Aí a igreja fica, Senhor, não é assim. Quantas vezes o filho pródigo voltou, irmãos? Não, mas veja o filho pródigo. Só saiu uma vez, irmãos. Errou, aprendeu, se arrependeu. Eu vou trazer aqui depois um estudo para os irmãos o que significa arrependimento. Porque está tendo muita gente enganada. E você que está aqui, eu vou pedir pelo amor de Deus, porque nós estamos aqui não para ter uma igreja física, mas para ter uma igreja espiritual, porque a igreja física ficará, a espiritual será elevada aos céus e viverá para sempre com o nosso Jesus, mas só pode subir quem obedece. Perceba, quem não obedece constrói, quem não obedece prega, quem não obedece canta. Quem não obedece às vezes faz alguma coisa, mas vai chegar um dia que o diabo vai atacar. E aí só tem um jeito de vencer o ataque do diabo: é não sendo inconstante no item da fé. Porque a fé é o nosso escudo, que nos defende de todos os dardos inflamáveis do maligno. Não sei o que, não, meu Deus falou. Não sei o que, não. A igreja, não, desculpa, a igreja é santa, lavada e remida, desculpa, ninguém toca na igreja. Tem gente dentro da igreja que não é igreja, mas a igreja continua sendo a igreja lavada do Senhor Jesus. Mas porque na igreja tem gente que trai. É verdade, tem gente que trai, tem gente que adultera, tem gente que fornica, tem gente que mente, mas a igreja não, a igreja é santa, a igreja ela é lavada. Então você para de desculpa e começa a ver, por que você não está obedecendo? E Deus escolheu muita gente que está desviada e perdeu, irmão. Tem gente que não volta mais. A nossa igreja, tem gente que não volta mais. A Bíblia diz que quando eu peco voluntariamente, não há mais sacrifício pelo meu pecado. Ninguém gosta de pregar isso, porque isso tira dízimo da igreja, não é crente. Porque ninguém está preocupado se você vai embora da igreja. As pessoas querem que tenha dízimo, que sejam reconhecidos como grandes pregadores. Paulo hoje seria um pregador falido. Paulo hoje seria considerado uma farsa, porque morreu sozinho. Ninguém queria viver aquilo.
Hoje as pessoas buscam estrutura, não buscam a palavra de Deus. As pessoas buscam uma igreja que tem salinha de crianças com tela touch screen, que tem telão Full HD, 4K, 8K, que quando o pastor falar cruz, sai uma cruz dali assim. É bonito tudo isso? Se a gente pudesse também estava tendo, mas nós não temos dinheiro para fazer isso. Mas em primeiro lugar, teria que se procurar uma igreja, porque lá está se pregando um Jesus Cristo que é vivo, que volta para buscar uma igreja não qualquer, mas uma igreja santa, lavada e remida no seu sangue. Só que nós temos vacilado em ser constante na obediência. Não adianta obedecer dentro do culto e quando sair não obedecer. Tem um homem que foi escolhido por Deus. Escolhido por Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Quero ler 1 Samuel, capítulo de número 13. Coloca aí 13 na tela, eu vou ler um outro, mas coloca esse daí, por gentileza. 1 Samuel, capítulo de número 13. Pode colocar aí no versículo de número... Pode colocar o 11. E eu vou ler aqui para os irmãos... Deixa eu ver se eu leio esse que dá para dar uma... Eu vou ler o versículo, o capítulo 10, versículo 24, você pode escutá-lo. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva ao rei. Eu estou falando de Saul. Não era só uma pessoa fiel, mas era uma pessoa linda, bonita. A Bíblia diz que em todo Israel não tinha ninguém bonito como ele. E diz que quando ele chegava, todo mundo ficava abaixo do ombro dele. Era grandão, era tipo o pastor Maximiliano lá de Mantova, que a gente chega para falar com ele, a gente fala assim: pode ser o Max, tudo bem? E ele está aqui, ó, você está aqui nele. Esse era Saul, escolhido por Deus, colocado por Deus. Só que mesmo sendo rei, todo mundo tem algo a fazer, todo mundo tem algo a obedecer. E o texto diz que ele não poderia fazer sacrifício, ele não era sacerdote, ele era o rei. Só que ele decidiu fazer. Sabe por quê? Porque sentiu medo e quis defender a si mesmo. Então, para defender você mesmo, você vai descumprir às vezes a palavra de Deus. Às vezes eu não aceito o adúltero, mas se eu for o adúltero, eu vejo que tem alguma justificação. Mas espera aí, veja a minha esposa. Não, mas espera aí, veja que ninguém me ajudou. Mas espera aí. Quando é os outros, eu digo, tem que matar, tem que tirar da vida. Quando sou eu digo, tem que aplicar a misericórdia. E todo mundo é assim, é incrível. E Saul a mesma coisa, viu que o negócio estava apertando, viu que o povo estava saindo e se dispersando, e disse: não, eu não vou esperar ninguém não, eu mesmo vou fazer. Olha o que o texto vai dizer para nós. Eu pedi para colocar 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo 10. E sucedeu o quê? Eu gosto dessa frase, irmãos. Olha só, e sucedeu o quê? Acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Eita! Estou 10 minutos esperando fazer coisa errada. Quando alguém diz: Pai do Senhor. Está um deserto. E eu estou lá falando: é hoje. Quando eu ponho a mão, alguém diz: vaso. Vaso. Ou não é assim? Quem não já foi pego pensando que não ia ser pego? Quem não já foi visto pensando que não ia ser visto? Quem não escreveu as mensagens achando que elas não seriam lidas por ninguém? Quem não já foi em lugares achando que não ia ter ninguém conhecido? Eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Continua. Então disse Samuel: o que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de Deus. É isso? Não.
está se defendendo. Para se defender, a gente quer romper o que está escrito, a gente quer romper o que Deus falou. Para com isso nesse dia. Temos que obedecer, seja hoje, seja amanhã, seja para mim ou seja para você. A palavra não varia, a palavra é uma só, irmãos. O povo se afastava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado. Olha o que está escrito aqui, em Miquimás, próximo. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda a face do Senhor eu não orei, e constrangi-me, e ofereci holocausto, mas ele não podia. Tem coisa que você não pode. Aprende o seguinte: você pode ser quem for, tem coisa que você não pode. E nós vivemos num tempo que só você não pode, quando for eu, pode. Ou não é assim? Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente. O que é um nécio? Em palavra português bom e puro, burro, idiota, sem entendimento, sem fé, sem crer no que Deus falou com você. Seu nécio, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenara. Pô, olha isso aqui, lê isso aqui para você parar de ser calvinista, hein? Porque o calvinista diz que se Deus mandou você morrer, você vai morrer, né? Quem não é crente é porque Deus não escolheu para ser crente, não é o que está escrito aqui não. Não era para ser Davi não, irmãos, era para ser Saul. Só que Deus não se decepciona, porque Ele já sabe se você vai desistir. Então se Ele sabe que eu vou desistir, já tem outro pronto. Não pensa que vai parar o que Deus começou, não vai parar. Ele escolheu você, se você não quiser, fica tranquilo, já tem outro pronto. Para de achar que é você, para de achar que só você. Deus faz o que quer, como quer, só que Ele conta comigo. Amanhã ou depois, se eu dou uma de doido, mas não era Deus, falou comigo sim, só que eu não criei, não é isso? Só que Deus nunca vai deixar de cumprir o que Ele falou. Já tem outro preparado se você não quiser. Fica tranquilo, hein? Mas se eu sair, acaba tudo. Acaba nada, irmãos. Acaba nada. Olha lá. Esse texto me faz pensar muito. Agora o Senhor teria passado. Quem sabe aí de português ou de italiano, tudo isso aqui é passado. Teria confirmado o teu reino sobre Israel. Rapaz, pensa que paularda. Já pensou se receber essa notícia? Você seria hoje milionário para sempre. Mas porque você não foi constante na obediência, tem outro. E tem gente que deveria ser pastor de igreja, mas hoje não é nem membro de igreja. Tem gente que deveria ser pessoas de oração, mas hoje nem crente é. E não é porque Deus não escolheu, e não é porque Deus não chamou, é porque foi inconstante e achou que poderia cumprir o jeito que quisesse a palavra de Deus, e não é assim. Só que é impossível obedecer a Deus se não houver algo essencial. É impossível ser constante na obediência se na sua vida não tiver relacionamento. Abra sua Bíblia comigo, por favor. João capítulo 14 e versículo 15. Se você não está obedecendo ainda, você não tem esse relacionamento. Olha o que Jesus vai dizer: se vocês me amarem, dão glória à igreja, a bênção está chegando, vamos irmãos, ajuda, recebe a casa, recebe, o seu inimigo vai vergonhar. Vamos obedecer, vamos pedir a Deus para ser uma igreja que ama ao Senhor, porque só tem como obedecer quem ama. Quem não ama inventa desculpa, quem não ama fica buscando razões para desobedecer. Só que Jesus disse: se você me amar, esse guardar aqui, você vai viver os meus mandamentos. Não importa o que o mundo diz, você vai parar e vai dizer: mas aqui não está escrito assim. Não importa quantos caem à direita, quantos caem à esquerda, você permanece dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Quer obedecer sem se relacionar, não vai conseguir não, irmãos. É pesado para quem não ama. Lembra da historinha que eu contei já aqui? Um senhor ficava olhando do bar e passava um rapaz com um adolescente nas costas todo dia. Ia e voltar. Um dia ele falou: rapaz, eu admiro você, hein?
Mas por quê? Todo dia ter que carregar esse peso? Ele falou, quem falou que é peso? É meu irmão, tem problemas. E não é um peso nenhum para mim, é um privilégio. Quando não tem amor, tudo é pesado. Quando não tem amor, é melhor ir pecar do que ser fiel a Deus. Quando não tem amor, é melhor sair da igreja do que ficar aqui dentro e receber do Deus o que Ele tem para nós. Temos que nessa noite pensar, o que sou eu? Sou inconstante na obediência? Ou só obedeço quando tem alguém olhando? É muito difícil você ver um filho errar na frente do pai. É difícil. Eles enrolam nós em qualquer tempo. Hã? Nós já enrolamos nossos pais, né? A gente sabe fazer a coisa. Não é isso aí? Quando você não tem fé e amor, você acha que ele só está aqui dentro. Quando você tem relacionamento, você sabe que ele está em todos os lugares. Então, em todos os lugares, você tem o temor. Quem quer falar um palavrão aqui? Vem cá, irmãos. Tem alguém aqui que tem coragem? Não tem problema que está gravando. Tem alguém que tem coragem de falar o palavrão que você fala lá no trabalho? Vem cá. Por favor. Está autorizado, espiritualmente também, pode vir. O mesmo palavra que você fala lá no trabalho, vem aqui falar no púlpito. Pode vir, por favor, não tem ninguém. O mesmo vídeo que você vê aí no seu celular, vamos pôr aqui na televisão? Deus está aqui com a gente. Vamos parar de brincar, vamos parar de brincar. Tem vergonha de falar aqui, né? A casa de Deus. Esse lugar não é mais santo do que esse lugar que você está. Santo não é um ambiente. Santo é aquele que está vivo. E Ele está em todo lugar. E Ele tem visto você em todo lugar. E Ele manda dizer para você hoje, para de me desobedecer. Para de me desobedecer, porque eu estou te vendo. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Glória seja dada ao nome de Jesus. Se você não está obedecendo ainda, irmão, simples, você está sem relacionamento. E quem ama, por exemplo, nós temos recebido notícias de pessoas que morreram, não é isso? Tem pessoas que morreram. Você às vezes não conhece. Tem alguém aqui que não conhece a irmã Ludia. Nunca viu ela, né? Perdeu o sono? Não. Sente uma tristeza porque alguém morreu? Lógico que sente, é natural. Mas a gente não perde o sono. A gente vem para casa, a gente vai trabalhar, a gente vive a nossa vida. Mas pergunta para o filho, para o pai, para a mãe, para a irmã, como que está o coração? Dilacerado. Porque eles amavam. Você nunca vai obedecer a Deus enquanto vier só para Ele domingo, 2 horas por domingo. 2 horas por domingo, hein? Por favor, não me exija muito. Eu tenho que curtir minha vida, eu tenho que trabalhar. Você está maluco ficar na igreja 2 horas sentado ouvindo alguém falar? Quando não tem relacionamento, irmãos, é horrível. Quando se ama, é maravilhoso. Tem uns meninos aqui que estão namorando, né? E eu fico vendo, às vezes, eu falo, é uma lambição, né? Fica só assim, aonde vai está assim. Não quer separar para nada. Eu falo, misericórdia. Não é assim? Às vezes até os líderes falam, pastor, estão grudados demais. Eu falo, eu sei, você já ficou assim, já, relaxa. Só ensinar eles a não fazer coisa errada. Quem ama não quer ficar longe. Quem ama quando dá problema, quer resolver o problema para continuar perto, ou não é assim? Você fala, não, preciso resolver esse negócio, Aí você quer dizer que ama a Deus, vindo na igreja só em vez em quando quer, obedecendo só aqui, tendo boca limpa só aqui, ficando santinho só aqui? Para de fingir em nome de Jesus, rapaz, toma vergonha na cara. Ai, pastor, vergonha na cara. Tá bom, se quiser eu falo como João Batista, raça de víbora. Estou tentando ser elegante. Temos que parar de brincar com o Senhor que nos salvou, que está disposto a nos perdoar até o último dia. Mas temos que parar com essa inconstância de ficar brincando com o nome de Deus. Aí sai fora um monte de gente falando mal de crente, falando que não vem na igreja por causa de crente. Esse dia eu falei para o professor, cala a boca, rapaz. Não, porque lá na igreja tem fulano, eu falei, cala a boca, eu não quero saber não. Eu não sou juiz de ninguém não. Eu estou lá tentando ensinar e tentando salvar. Quem não quiser, paciência. Se você quiser ficar vindo aqui sendo pecador aí fora, seja.
Vão falar mal da igreja? O problema é seu, o meu não. Eu estou lá em casa lendo Bíblia, orando e fazendo visita, indo no hospital, indo ver quem morreu, indo ver quem está doente, tentando visitar quem quer se matar, tentando visitar quem está em pecado, ligando para os rebeldes que não querem escutar, não atendem, não respondem mensagem, mas eu estou tentando. Só que você quer ficar aqui dentro fazendo tudo isso aí na cidade? Faça. Quer aqui dizer glória a Deus, sair daí fora, ficar lá ouvindo as musiquinhas? Ouça. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 e 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus. Depois você lê em casa, porque o restante aí começa a apertar a corda. Se você também não quiser obedecer, fique tranquilo. Irmãos, para de culpar os outros. Eu não sou fiel porque eu não estou crendo. Entendeu? Esse dia eu falava com o irmão e falava assim, não, eu preciso entender que Deus falou comigo. E eu crendo que Deus falou comigo, ninguém vai me convencer que eu não tenho que continuar. Não, mas vai ficar, não, eu vou continuar. Você tem que continuar. Quem chamou você não foi o pastor Valdomiro, foi Deus. Quem salvou você não foi o pastor Valdomiro, foi Jesus. Então por que você quer parar? Por que você quer parar? Irmãos, e para, irmão, aqui ó, vai ser assim, o pau quebrando nas costas. Um dia não tem dinheiro, um dia não tem amigo, um dia está triste, um dia está alegre, mas estamos continuando pelo poder que há no nome de Jesus. Mas só consegue viver quem é constante na obediência. A obediência gera comunhão. Todo mundo diz o seguinte, é bom ter um amigo para desabafar, não é bom? Sem julgamentos, né? Você fala assim, ai pastor, eu estou fumando. Ele fala, calma, Deus vai te libertar. Oh, que glória, né? Ô pastor, eu estou fazendo tudo errado. Não, mas assim mesmo, tudo normal. Esse é um amigo, né? É um amigo esse? Não, não é esse não. Precisa parar com isso, pai. Só que já dizia Salomão lá em Provérbios, dê o conselho para um sábio, ele vai te amar. Mas dê um conselho para o tolo, ele vai te odiar. Quem é você hoje? Só saber o que você está sentindo aí pelo pastor. Abra sua Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo de número 22. Eu preciso sair daqui hoje entendendo que a obediência tem que ser uma realidade na nossa vida, irmãos. A obediência precisa ser uma realidade. Olha o que diz Tiago. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, irmãos, se enganando com falso discurso. Esse é o tempo atual. Não, mas Deus está comigo, não me julgue. Não, mas eu interpreto de outra maneira. Não, mas para mim eu não estou perdido, não. Não, mas para mim está tudo bem. É isso que o diabo diz. Para mim está tudo bem. Estou fazendo tudo contrário, mas está tudo bem. Vou indo em direção contrária ao que Cristo quer, mas está tudo bem. Deus me chamou para pregar, mas eu não estou pregando, vai tudo bem. Deus me chamou para cantar, eu não estou cantando, mas vai tudo bem. Deus me chamou para ser um servo dele, eu não estou sendo, mas vai tudo bem. Eu estou com dinheiro, minha conta está grande, e eu estou crescendo, todo mundo me honra, diz que eu sou um bom profissional, todo mundo diz que eu sou trabalhador, mas você é cristão? Quantos pais têm orgulho de dizer, meu filho está estudando para ser doutor, engenheiro, tá? Quantos pais estão sem ter filho que é crente, que é lavado, que é remido no sangue do Cordeiro? Qual pai diz o seguinte, não, meu filho é crente. Eu estou feliz porque meu filho é crente. São poucos, irmãos. Poucos de nós estamos sendo obedientes a Deus. Aqui está fácil, ó. Esse espacinho aqui, ó, está fácil. Como eu falei, quer vir conversar aqui um pouquinho do jeito que você conversa no serviço? Quer vir trocar uma ideia aqui do jeito que quer passar as suas mensagens de hoje? Vamos ser mais radical? Vamos colocar seus pensamentos de hoje dentro da igreja aqui na tela? Ananias e Zafira, lá em Atos 5, diz que eles viram que Barnabé vendeu a casa e deu tudo para a igreja. Rapaz, eu vou fazer o mesmo.
Barnabé faz de coração. Quem é constante na obediência é porque está fazendo tudo de coração. Quer saber quando você não está fazendo para Deus? Quer saber? Quem quer saber, diga amém. Quem quer saber, diga amém. É simples. Limpou a igreja, ninguém elogiou, ficou triste, não fez para Deus. É isso aí. Está vindo na igreja todo dia, o pastor não. Quando eu não venho, ele me manda mensagem cobrando. Faz um mês que eu estou vindo todo dia, ele não via ele falar para mim um dia: que bom que você está vindo todo dia. Está vindo só para agradar o pastor, não está vindo para Deus. Toda vez que você faz esperando que homens te reconheçam, já era, irmão, já era. É isso que você vai ter. Jesus disse: não ore como os fariseus. Eles vão na praça, eles levantam as mãos, e alguém olha e diz o quê? Rapaz, que oração bonita, que palavras profundas. Jesus diz: esse é o galardão deles. Mas você, quando quiser falar comigo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que eu que vejo o secreto, te escuto, e quem está fora vai ver você receber o que você pediu aqui dentro. Só que para isso tem que ter comunhão, tem que ser constante. E aqui diz que se eu e você ficar brincando só de ouvir e não cumprir, vai se enganando aí, está tudo bem, vai se enganando. Eu gosto de sempre lembrar disso. Quem está sendo enganado não está triste, irmãos. Ninguém ficou triste quando pegou a nota falsa. Ficou triste quando foi pagar que descobriram que era falsa. Tem muita gente que só vai ficar triste quando tocar a trombeta, que for bater na porta lá e falar: eu não te conheço. Mas em teu nome, expulsei demônio, não te conheço. Apartai-vos de mim, todos vocês que são desobedientes. Iniquidade é quando você não cumpre a vontade de Deus. Isso significa que todos os desobedientes não vão viver com Deus. Ai, pastor, mas como é que eu faço? Se entregue a Deus de verdade. Se entregue a Deus de verdade, abra o coração de verdade, leia a Bíblia todo dia, ore todo dia, frequente sua igreja, faça orações, peça ajuda, peça que o Espírito Santo te encha, que aí você vai conseguir fazer. Ninguém faz a vontade de Deus porque é bom, mas é porque abriu o coração e disse: Senhor, Tu que és bom, entra em mim e conduz a minha vida. Aí fica aí tentando vencer, não vai vencer sozinho não, irmão, esse negócio aqui não vence sozinho não. Não é questão de ser bom ou ruim, é questão de ser fiel ou não, é de entender ou não. Repetimos, eu estou virando velho mesmo. Até eu quando vou fazer eu falo, mas já falei tanta vez. Mas como eu estou falando de obedecer, e eu falei que quem obedece é quem ama, quem não ama não vai obedecer. Quem não crê não vai obedecer. Esse copo, não, aquele ali, vou usar aquele por o exemplo que eu vou dar, porque ninguém bebeu nesse. Esse copo aqui é do pastor Ailton, ok? Pastor Ailton, o senhor acredita em mim? Sim. Pastor Ailton, o senhor tem certeza que acredita em tudo que eu digo? Sim. Ok, não bebe essa água não que tem veneno. Não bebe essa água não que tem veneno, tá? Glória a Deus. Oh, Deus bom, que bom ter amigo como irmão, pastor Ailton. Você bebeu a água? Mas você não falou que ele estava em mim? É engraçado, né? Mas é isso aqui que você faz com Deus ou não é? Deus fala, isso daí mata, você está bebendo. O pecado mata. O pecado mata. Escuta isso aqui. Pecado mata. Pecado mata. Vou repetir. Pecado mata. Desobedecer mata. E eu creio, oh meu Senhor. Viu? Viu como crê em mim? Viu como tudo que eu digo é verdade? Olha lá. Nós fazemos assim com Deus, porque estamos vivendo com um falso discurso. É na época que não pode se falar mais nada, não é isso? Tudo é censurado. Eu posso, olha só, eu posso querer ser cachorro, que todo mundo me diz que tem que se entender. Tem que entender ele. Quer ser cachorro? Esses dias eu vi uma entrevista com uma pessoa que nem falava, ela latia. E é tão ridículo que a pessoa fica entrevistando a pessoa que late. Pega aí na internet, e você se sente bem assim? Au, au.
Vocês riram, irmãos? Põe aí na internet, mulher se transforma em cachorro. Põe lá. E dá entrevista. E na entrevista ela usa o linguajar do cachorro. Aí todo mundo diz o quê? Respeita. Aí você chega lá na escola e fala assim, eu sou crente e não faço isso. Que quadrado! Eu creio no que está escrito aqui há mais de 2000 anos. Que homofóbico, que transfóbico, que religiosidade. Os falsos discursos, não me julgue. Deus é amor. Deus é amor, irmãos. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Se você está aqui, está brincando com Deus, em nome de Jesus, hoje eu repreendo esse demônio que está te enganando. Para você tomar uma decisão hoje, falar, peraí, eu tenho que ser fiel, eu tenho que obedecer. O que eu falo na igreja, eu tenho que falar na rua. O meu palavreado na igreja é o mesmo da rua. Ah, mas lá no trabalho todo mundo fala palavrão, eu não. Cuidado. Ananias e Zafira tentaram fazer um negócio que não deu certo, não obedeceram. Tem um camarada lá chamado Demas, já viram? Paulo escreve às vezes as cartas e diz, saúdam eu e Demas, meu companheiro. Quando ele escreve para Timóteo, fala, ó, Demas fez o quê? Vazou. Amou o presente século. Falou que o que eu falava não estava certo. Falou que pensava diferente de mim. Demas achou que era melhor viver o que o mundo diz do que o que a palavra diz. E vai ter muita gente que vai estar dentro da igreja e vai ser como Demas. Vai ser um dia fiel e no outro dia vai ser infiel. Vai ser um dia pastor de igreja, no outro dia não é pastor de igreja. Quem somos nós hoje aqui? Qual é a nossa constância na obediência a Deus? Se você estiver sendo inconstante, cuidado, que você pode ter um grande problema. E eu vou parar por aqui, irmãos, porque se eu